Agora nós vamos para o segundo caso. Este aqui é o segundo caso. Ó. Segundo caso, que é x dentro de uma raiz. Nesse caso, raiz quadrada, tá? Raiz de índice par. Índice par. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, uma raiz oitava, qualquer aqui, ó. O índice da raiz, né? Esse índice é isso aqui, ó. Aqui é uma raiz quadrada. Por que que isso aqui é um problema? Porque não existe raiz quadrada ou raízes de índice par de número negativo, certo? Eu vou forçar uma situação aqui para vocês verem. Ó, imagina o seguinte, ó, se eu trocar aqui o x por menos 5, certo? Olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4. Alguns poderiam pensar assim, né? Ah, não é menos 2, professor? Por que não é menos 2? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Ah, então não é 2? Também não, né? Porque 2 vezes 2 também dá 4. Ó. Então nenhum deles vai dar negativo. Sacaram? Então não deu e não deu. Beleza? Este é o problema. Então, como é que a gente resolve essa situação? Nós vamos pegar isso que está aqui dentro, ó. Isso que está aqui dentro da raiz, né? Que é o x mais 1. E isso não pode ser negativo. Como é que eu escrevo isso, né? Como é que eu escrevo isso? Eu vou dizer que isso tem que ser maior ou igual a zero, certo? Tudo isso que está aqui dentro, ó, não interessa o que seja, tá? Nesse caso é apenas um x mais 1. Neste segundo caso, é essa condição. Tudo que está aqui dentro da raiz, ó, estão vendo? Vou até botar uma setinha aqui, ó. Isso que está aqui dentro da raiz terá que ser maior ou igual a zero. Isto que nós temos aqui, ó, é uma inequação do primeiro grau. E a inequação do primeiro grau, basicamente, a gente resolve igual uma equação, tá? Vou deixar assim por enquanto. Tem uma diferencinha, depois eu vou falar para vocês. Eu vou pegar o x e vou isolar. Vai passar para o outro lado, o mais 1 vai passar para lá, menos 1, e aí a gente viu, ó, tá aqui a resposta, ó. O x tem que ser um número maior ou igual a menos 1. Simplesmente, certo? Se ele for um valor maior ou igual a menos 1, aí funciona. Vamos testar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Se eu colocar menos 1 pode entrar ou não? Ó, se é menor igual, então pode. Olha o que vai acontecer se for menos 1. Vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0, e raiz de 0 é 0. Ok. Vamos pegar um outro valor maior que menos 1. Eu tinha pego menos 5, né? Vamos pegar um outro valor maior. Vamos pegar 3 aqui, ó. Vou pegar para dar um valor exato. 3 mais 1 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Ok. Entenderam? Então aqui, ó, eu disse quais os valores de x que funcionam nessa função. É isso que diz o estudo do domínio, gente. E como é que eu monto a resposta disso? Eu monto a resposta assim.
x pertencente ao conjunto dos reais, ou seja, pode usar qualquer valor de x, inclusive número quebrado, né? 1,1, 3,55, qualquer coisa. Só que tem que ser obedecendo esta regra aqui que a gente calculou. O x tem que ser maior ou igual a menos 1. Senão, esta função não funciona. Se fosse um programa de computador, por exemplo, quando eu digitasse menos 5, ele ia dar um erro lá, certo? Dizendo que aquilo não existe, tá? Então, vamos repassar aqui. Primeiro caso, quando o denominador, né? Se tiver x no denominador, o denominador tem que ser diferente de zero. Quando eu tiver x dentro de uma raiz, né? E essa raiz é raiz de índice par. O valor que está lá dentro, né, da raiz, ele tem que ser maior que zero, que é esta situação que está aqui, ó. Ó. E aqui não vai aparecer, tá muito clarinho. Vamos ver se esse aqui aparece. E não aparece também. Não aparece. Vamos marcar assim mesmo. Isto aqui tem que ser diferente, aliás, maior ou igual a zero. Ok? Todo valor que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Agora, gente, eu vou misturar esses dois casos. Então, é o terceiro caso aqui, ó. Eu tenho x dentro de uma raiz de índice par, no denominador. O que vai acontecer neste caso, minha gente? Qual é o problema que nós temos? Vamos ver aqui, ó. Nós temos esses dois problemas juntos, ó. Quando tem x no denominador, não pode dar zero no denominador, certo? E quando está dentro de uma raiz de índice par, ele não pode ser número negativo, como aconteceu aqui, ó. Então, o que nós vamos dizer aqui? Neste caso, tudo que está aqui dentro da raiz, ó, estão vendo? Este valor aqui, que é o x mais 1, nesse exemplo que eu peguei, né? Eu peguei parecido com o que está no anterior aqui, ó, só que eu coloquei ele dentro de uma raiz, né? Dentro de uma raiz, no denominador. Então, neste caso, eu posso dizer que ele tem que ser simplesmente maior ou igual a zero? Então, só arrumar aqui que eu comi um pedaço aqui do texto aqui, né? Era índice par no denominador. Vamos colocar mais para cá para caber aqui. Deixa eu arrumar aqui. Novamente é índice par, né? X dentro de uma raiz de índice par. Porque a de índice ímpar não tem problema. Par no denominador. Certo? Então, ó, só acontece o problema com raiz de índice par. Então, aqui nós estamos misturando dois problemas, né? Um problema é x no denominador e juntando com x dentro de uma raiz. Então, o terceiro caso é o primeiro e o segundo juntos. Então, o que vai acontecer? Este valor que está aqui embaixo, ele não pode dar zero, porque ele está no denominador. E ele também não pode ser negativo. Então, vamos escrever aqui, não pode ser zero, tá? Não pode dar zero, ou seja, tem que ser diferente de zero.
E o outro problema é que ele tem que ser... Não pode dar negativo. Não pode dar negativo. Opa. Dar negativo. Ou seja, tem que ser maior que zero. Então, nós vamos juntar essas duas coisas. Lembra que aqui poderia ser maior ou igual, ó, maior ou igual a zero? Porque aqui não tinha problema dar zero, né? Ó, tanto que deu certinho aqui, ó. Tá? Neste aqui, a diferença, preste bem atenção, ó, ele tem que ser maior que zero. Ele não pode ser maior igual, tá? Se colocar aqui maior igual, já vai dar errado. Esta é a diferença. Beleza? A diferença tá ali, ó. Em vez de maior igual, né? É só maior, tá? E agora como é que eu resolvo? Mando pro lado de lá. Ele tem que ser maior que menos 1. Eu não posso colocar menos 1 aqui. Entendido? Então, isso aqui é a análise desse domínio dessa função. Que eu vou responder mais bonitinho assim, ó. X pertencente aos reais, ou seja, pode qualquer valor, só que não pode valores, né, que sejam de menos 1 para baixo. Tem que ser valores maiores que menos 1. Então, tem que ser qualquer valor que seja pertencente aos reais, desde que seja maior ou igual a menos 1. Entendido, gente? Beleza. Professor, maior que menos 1 ou maior igual? Maior que menos 1. Aqui não pode ser igual, porque se eu colocar igual, vai ficar igual essa aqui anterior, tá vendo? Nessa anterior, se eu colocar menos 1, olha o que acontece. Não vai dar zero? E zero no denominador não pode, né? Ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um teste aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Se eu colocar nessa função menos 1, então vai ficar assim, ó. 1 sobre menos 1 mais 1. Ó, troquei o x por menos 1, certo? E embaixo vai dar raiz de zero, que vai dar zero. E 1 dividido por zero não existe. Ou seja, nessa função, se a gente estivesse fazendo um programinha lá no computador, quando a pessoa digitasse menos 1, ele ia dar um erro, porque não existe a divisão por zero. Entendido? Muito bem, gente. Isso aí. Show de bola.